Neste vídeo, vamos discutir um aspecto muito importante da análise de sistemas complexos, que é a questão da estabilidade, né? Então, quando nós mencionamos a palavra estabilidade, isso se refere a que valores que as variáveis vão assumir. Será que as variáveis variam em torno de um valor fixo, médio, ou elas não há uma regra bem definida para variação, né, de alguma grandeza? Então, como que é isso? Então, por exemplo, nós podemos citar a questão da composição da atmosfera da Terra, né? Então, nós temos, por exemplo, o oxigênio estacionado num valor de 21%, e esse valor parece não ter se alterado nos últimos milhões de anos, né? Talvez centenas de milhões de anos. Então, evidentemente, a atmosfera é um sistema aberto, né? E ela está sujeita a perturbações. Por exemplo, nós temos queimadas que consomem oxigênio, então nós temos diversos eventos que podem consumir oxigênio ou liberar oxigênio, que não são, digamos assim, constantes ao longo do espaço e do tempo na Terra, mas que mesmo assim a composição, né, a concentração de oxigênio continua estável numa marca de 21%, né? Então, o caso específico do oxigênio é um caso em que parece que é caracterizado por um atrator de ordem zero, né, e um ponto fixo, né? Ou seja, pode haver alguma variação da concentração de oxigênio na atmosfera, alguma flutuação, mas o valor médio e esses valores sempre gravitam em torno desse valor de 21%, que é um valor fixo e parece imutável nas condições atuais da Terra. Então, quando nós vamos descrever um sistema complexo por meio de equações, essas equações elas podem levar a situações em que as variáveis assumem valores definidos, ou seja, que a composição de variáveis que estão relacionadas pelas equações ou por alguma lei, né, física ou da ciência, tem uma certa estabilidade, né? Então, existe um método matemático que nos permite, dado que temos um conjunto de equações que podem descrever um sistema, que nos permite avaliar se existe um estado estacionário, existem valores fixos das variáveis, nos quais essas variáveis gravitam em torno, né? Então, valores médios fixos, e o quão estável que são esses valores, né? Então, você pode ter, como no caso do oxigênio, né, um valor fixo de concentração, mas você tem também fenômenos em que esse valor fixo ele perde a sua estabilidade, e em função disso, ao invés dos valores das variáveis oscilarem em torno de um valor, uma média fixa, eles empreendem um ciclo, ou seja, eles ficam em volta desse valor que poderia ser estacionado em outras circunstâncias, né? A questão da estabilidade é uma questão, né, é uma quantidade, vamos dizer assim, que vai depender das condições do sistema. Então, mesmo para o mesmo conjunto de equações diferenciais que descrevem um fenômeno, você vai ter em algumas circunstâncias, isso pode levar a um conjunto de valores estáveis para as variáveis envolvidas, ou não, dependendo das condições do sistema, né? Normalmente essas condições são designadas ou mensuradas
por aquilo que nós chamamos dos parâmetros das equações, né? Então, dependendo desses parâmetros, dos valores desses parâmetros, uma dada situação ela pode ser estável ou pode ser instável. Então, vamos ver como que nós podemos fazer uma avaliação, uma análise, de tal forma a determinar se uma determinada condição, né, de um sistema que é descrito por equações diferenciais é ou não estável. Nós temos uma variação, né, na descrição dos fenômenos, dependendo do número de variáveis que estamos considerando, né? Então, se você tiver em alguma condição em que uma dinâmica de um sistema pode ser caracterizada por apenas uma variável, então você está trabalhando num sistema unidimensional. Mas se você precisa de mais variáveis, você vai estar trabalhando num sistema ou bidimensional, tridimensional ou multidimensional. Dependendo da dimensão de descrição do seu sistema, que seria, digamos assim, a dimensão de imersão, né, do espaço de fase que você tem, você tem uma maneira diferente de fazer uma avaliação da estabilidade, né? Então vamos ver primeiro o caso unidimensional. Vamos supor que eu tenha algum fenômeno que pode ser descrito por apenas uma variável, né? Bom, digamos que eu tenho uma equação diferencial e essa equação diferencial descreve razoavelmente o fenômeno. E, bom, aqui nessa parte da disciplina nós estamos vendo a questão da modelagem, como que nós podemos modelar os sistemas abertos fora do equilíbrio. Então, em princípio, nós estamos trabalhando a partir de equações. Vamos ver como que nós podemos equacionar os fenômenos. Então, vamos supor que nós tenhamos, né, uma equação diferencial, um conjunto de equações diferenciais que são candidatas, digamos assim, a descrever o fenômeno, né? Então, vamos supor que eu tenha uma equação diferencial e essa equação diferencial vai descrever um fenômeno, né? Então, por exemplo, será que a equação diferencial seria adequada para descrever a concentração de oxigênio na atmosfera? Se ela for, pelo menos ela tem que ter a propriedade de prever um valor de estado estacionário, que seria o 21%, né? Então, a primeira coisa dentro da análise de estabilidade que nós temos que fazer é verificar se aquela equação ela permite valores de estado estacionário. O que seria valores de estado estacionário? Seriam valores nos quais se a variável que está sendo usada para descrever o fenômeno atingir, né? Então, se aquela variável atingir aquele valor, ela pode ficar imutável naquele valor, né? Então, isso é o que nós chamamos de valor de estado estacionário. Então, se ela pode ficar imutável naquele valor, então isso significa que a sua taxa de variação é zero, né? A derivada em relação ao tempo seria zero, né? Então, a condição de derivada ser igual a zero, a taxa de variação ser igual a zero, é que a variável não varia. Então, a variável não varia significa que ela é estacionária naquele valor, né? Então, vamos tomar cuidado que estacionário não significa estável. Então, eu posso ter um valor de estado estacionário, ou seja, em que a variável, assumindo aquele valor, ela fica ali, mas que não seja estável, e esse valor de estado estacionário pode ser estável também. Então, o exemplo mais clássico disso é quando você tem uma bola, e essa bola está num terreno que tem uma certa topografia. Então, você pode, por exemplo, colocar a bola no fundo de um vale, né, e ela ali vai ficar, né? Essa condição vai ser uma condição de estado estacionário, porque a bola fica aqui. Mas também você pode equilibrar a bola no alto de uma montanha, né? Então, se você conseguir achar o centro de massa dela, né, o centro gravitacional dela direitinho, então você pode equilibrar, vamos dizer assim, né, entre aspas, essa bola, né, no alto de uma montanha, no alto de uma protuberância, né? Então, como essa imagem aqui, né, é possível você fazer essa estacionalidade, né? Então, deixar esses três objetos aqui, um em cima do outro,
parados, ou seja, em estado estacionário, né? Contudo, essa situação ela não tem uma estabilidade considerável, ou seja, qualquer perturbação que você faça aqui, essa pilha vai cair, né? Então, aqui é a mesma coisa. Essa situação aqui não é tão estável quanto essa situação aqui, né? Então, aqui eu tenho uma situação estável e aqui eu tenho uma situação instável. Instável em que sentido? Se eu fizer uma perturbação aqui, né, se eu tocar na bola, ela pode descer ou para o lado esquerdo ou para o lado direito da montanha, né? Então ela não vai ficar aí. Então é uma condição, vamos dizer assim, que é muito particular, né? Muito rara, né? Você tem que ajustar muito bem a posição da bola aqui, de tal forma ela fica parada, né? Aqui já não. Aqui, se você fizer uma perturbação e a bola subir um pouquinho, a tendência dela é voltar e parar novamente no fundo do vale, né? Então, como que a gente pode matematicamente avaliar a estabilidade? Fazendo uma perturbação. Então, é a mesma ideia do físico, né? Da dimensão física da coisa, né? Então, fisicamente, eu daria um peteleco aqui na bola para ver se ela sai do lugar. E aqui, eu dou um peteleco, ela sai, mas ela volta. Aqui ela não volta. Então, se ela não volta, eu considero instável. E se ela volta, eu considero estável. Então, a mesma coisa a gente vai fazer matematicamente. Nós vamos realizar uma pequena perturbação em torno do ponto de estado estacionário, do valor de estado estacionário. Então, nós vamos procurar aonde, né, quais são os pontos, valores da variável em que são estacionários, e depois nós vamos fazer uma perturbação, né, em relação àquele valor de estado estacionário, e vamos ver se digamos assim, o sistema ele permanece, ele volta para aquele valor de estado estacionário ou não, né? A maneira matemática de verificar se ele volta ou não depois que se fez uma perturbação é avaliar a variação do valor da variável, né? Então, se aqui, por exemplo, na situação instável, eu faço uma perturbação e ela vai rolar montanha abaixo, isso significa que a posição dela, ou o valor da variável x, vai se afastar cada vez mais daquele valor onde ela estava antes, né? Então, a taxa de variação no tempo da perturbação, ou seja, da diferença de onde ela estava em relação ao valor de estado estacionário, vai aumentar com o tempo. Aqui é o contrário, né? Você faz uma perturbação, no começo a oscilação é de grande amplitude, depois vai diminuindo a amplitude. Então, a taxa de variação temporal do deslocamento dela vai diminuir ao longo do tempo. Então, nós podemos verificar se a perturbação aumenta ao longo do tempo ou diminui ao longo do tempo. Se diminuir ao longo do tempo, ou seja, se dx' dt, onde x' é a perturbação, for negativa, então eu tenho uma situação estável. E se ela for positiva, nós temos uma situação instável, né? Então, esse que é digamos assim, o panorama do método que nós vamos usar para mensurar a estabilidade, né? Então, vamos fazer isso para uma dimensão, né? Para um sistema que é descrito apenas por uma variável, e depois nós vamos ver como extrapolar esse resultado para duas ou mais dimensões. Então, vamos usar como exemplo essa equação aqui, não linear, né, essa equação diferencial não linear, que é uma equação bastante estudada na teoria de sistemas complexos, né? Então, o dx dt é igual a menos x ao cubo menos lambda x. X não é necessariamente a posição, pode ser temperatura, pode ser qualquer outra variável, mas vamos supor que nós estamos descrevendo um fenômeno que pode ser caracterizado apenas por essa variável, né? É uma situação um pouco ideal, né? Ela não é muito real, mas é só para nós discutirmos o método. Bom, primeiro vamos achar os valores de estado estacionário nessa situação. Então, o que seria estado estacionário? Então, é uma situação em que a variável não varia no tempo. Então, eu tenho que fazer com que isso aqui seja igual a zero, né? Então, basta igualar o lado
de cá, o lado direito da igualdade é zero. Então, no caso dessa equação, eu vou ficar aqui com uma equação de terceiro grau em que eu vou ter 3 raízes, né? Então, aqui também eu posso colocar o x em evidência, né? Então, vai ficar x que multiplica lambda menos x quadrado. Então, é um pouco fácil de ver quais são os valores de x que obedecem essa igualdade, porque quando que isso aqui é zero? Uma situação em que x é igual a zero, né? Então, quando x é igual a zero, isso tudo dá zero, então respeita a igualdade. E outra situação em que lambda menos x quadrado é igual a zero. Então, eu teria, se lambda menos x quadrado é igual a zero, x quadrado tem que ser igual a lambda. Então, eu tenho também, como as outras raízes, digamos assim, do sistema, menos raiz de lambda e menos raiz de lambda, né? Então, esses aqui são os 3 valores de estado estacionário. Então, eu teria o S aqui significa estacionário, né? Em inglês, é porque na literatura se usa esse índice para designar os valores de estado estacionário. Então, se o sistema obedecer essa equação diferencial, ele pode ficar estacionado em x igual a zero, estacionado em x igual a raiz de lambda e estacionado igual a menos raiz de lambda, né? Então, agora, uma vez que nós achamos os valores de estado estacionário, nós vamos medir a estabilidade de cada um deles. Então, será que o valor xs igual a zero é estável? Será que xs igual a raiz de lambda é estável? Então, vamos testar a estabilidade de cada um deles, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo é realizar a perturbação, né? Então, matematicamente, a gente vai realizar a perturbação em torno do valor de estado estacionário. Então, vamos considerar que o valor da variável x é o valor de estado estacionário mais uma perturbação aqui, né? Um acréscimo. E vamos supor que esse acréscimo é pequeno e positivo, né? Então, comumente, esse acréscimo é chamado de perturbação mesmo, né? Então, é comum colocar uma linha para designar que é perturbação, né? Não significa uma derivada, significa que é um número pequeno, né? Então, no lugar do x, na equação diferencial, aqui, aqui e aqui, nós vamos colocar xs mais x'. Então, vamos ter essa equação aqui, né? Então, a taxa de variação ao longo do tempo de xs mais x' vai ser xs mais x'. Bom, aqui eu coloquei o x em evidência, né? Então, tá mais com a cara desta aqui, ó, né? Desta parte aqui. Então, fica xs mais x', que multiplica lambda menos xs mais x' ao quadrado, né? Então, essa é a equação que eu vou ter que analisar, né? Mas nós podemos simplificá-la um pouquinho, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma taxa de variação dessa soma, né? Então, a taxa de variação de uma soma é igual à soma das taxas de variação. Então, isso aqui ficaria dxs dt mais dx' dt. Só que o xs é uma constante, né? É um estado estacionário. Então, ele tem um valor fixo aqui. Aqui, nós vamos considerar que ele é igual a zero. Nós estamos testando a estabilidade desse estado estacionário, xs igual a zero. Então, aqui, a derivada, ou a taxa de variação de um valor que não varia, é zero, né? Então, isso aqui tudo pode ser aproximado somente por isso aqui, né? Então, no fundo, essa equação aqui nos vai dar a taxa de variação da perturbação. E essa taxa de variação da perturbação que vai nos indicar se a situação é estável, né? Se a situação de estado estacionário x igual a zero é estável ou é instável. Se esse valor, né? Vamos verificar olhando aqui, mas se esse valor for menor que zero, é estável, e se esse valor for maior que zero, é instável. Então, a gente tem que avaliar o sinal dessa operação aqui, né? Então, do que restou, né? A transformação que foi feita daqui para cá foi que se explicitou esse quadrado aqui, né? Então,
se abriu esse quadrado. Então, xs mais x' ao quadrado dá xs quadrado mais 2xs x' mais x' ao quadrado, né? Então, de novo, nós temos que avaliar se isso aqui é positivo ou é negativo para essa situação, né? Xs igual a zero. Então, como é para essa situação, no lugar do xs, vamos colocar o valor zero. Então, aqui fica zero, aqui fica zero e aqui fica zero, né? Então, isso resulta em x', né? Que multiplica lambda menos x' ao quadrado, né? Só que nós fizemos a suposição que nós vamos fazer uma pequena perturbação, né? Então, é sempre assim que se faz na análise de estabilidade, né? Então, eu vou verificar, por exemplo, se cair um meteoro na Terra, se isso pode alterar a concentração de oxigênio no ar. Mas eu não vou admitir que a perturbação seja tão grande, por exemplo, que o meteoro possa partir a Terra ao meio, porque aí você muda totalmente as condições. Então, eu vou, a partir do pressuposto que a perturbação é pequena, né? Então, se a perturbação é pequena, ela elevada ao quadrado é muito pequena. Então, eu posso desprezar esse termo aqui frente ao lambda, que deve ter um valor não desprezível, né? Então, isso aqui fica aproximadamente lambda x', né? Bom, o lambda x' ele é positivo ou negativo? Nós também estamos supondo que o x' é positivo, né? Então, por parte do x' é positivo, mas o lambda pode ser positivo ou negativo, né? Então, se o lambda for positivo, isso fica maior que zero, né? Então, ele seria instável. Ele seria instável para lambda maior que zero, né? E o inverso também vale, né? Se o lambda for menor que zero, aqui eu teria menor, né? Então, ele seria estável, né? Então, eu tenho uma condição que vai depender do valor do lambda, mas vamos tentar lembrar desse resultado, né? Então, aquele valor de estado estacionário x igual a zero, ele é estável se o lambda for menor que zero e vai ser instável se o lambda for maior que zero, né? Agora vamos testar os outros valores de estado estacionário. Então, o próximo valor de estado estacionário seria xs igual a raiz de lambda, né? Então, vamos repetir o processo, né? Falar que x igual a xs mais um x', substituir na equação diferencial, né? Fazer a mesma aproximação de que isso daqui é igual à variação da perturbação, né? Então, aqui eu teria a mesma equação que eu tinha antes, né? Na lâmina anterior. O que vai mudar agora é o valor do xs, né? Agora, aqui no xs, vamos colocar a raiz de lambda, ok? Então, aqui vai ficar raiz de lambda mais x', né? No lugar disso. Aqui vamos ter lambda menos, né? Então, no lugar de xs, seria a raiz de lambda. Então, vai ficar a raiz de lambda ao quadrado. Aqui, mais 2 raiz de lambda x' mais x' ao quadrado, né? E agora vamos fazer as aproximações. Como eu estou supondo que o x' é pequeno, na verdade nós podemos fazer o x' ser tão pequeno quanto queremos, né? Pode ser, por exemplo, 10 elevado a menos 10, isso dentro de uma descrição teórica em que você tem equações diferenciais vai funcionar, né? Ele pode ser muito, muito, muito pequeno. Então, numa condição em que ele é muito pequeno, o x' pode ser desprezado quando ele soma o lambda, que tem um valor que nós estamos supondo que é considerável, né? E aqui dentro dessa somatória, bom, aqui vejam bem que raiz de lambda ao quadrado vai dar lambda, e esse lambda aqui vai cortar com esse lambda aqui. Então, o que vai sobrar do que está aqui no colchete é 2 raiz de lambda x' mais x' ao quadrado. Só que se x' for pequeno, o x' ao quadrado é muito, muito menor ainda, né? Porque toda vez que você eleva a uma potência, um número pequeno vai ficar menor ainda, né? Então, vamos desprezar o x' ao quadrado frente a esse termo aqui. Esse termo certamente vai ser muito maior do que esse termo aqui. Então, nós vamos desprezar esse x' ao quadrado
esse raiz de lambda quadrado cortou com esse lambda, e aqui vai ficar só raiz de lambda, né? Então nós vamos ter esse raiz de lambda que vai sobrar, que vai estar aqui. Aqui tem esse 2, que com esse sinal de menos vira menos 2, né? E nós temos, bom, eu esqueci desse raiz de lambda aqui, então aqui não é raiz de lambda, é lambda, né? Mas isso pouco vai importar, vezes o x', né? Então, então aqui, lembre, vai dar menos 2 lambda x', né? Então, isso para lambda maior que zero, né, que é, vamos dizer assim, a condição em que isso aqui daria positivo, mas por esse sinal negativo, eu tenho que é menor que zero, né? Então, para lambda positivo, isso dá menor que zero, então seria estável, né? Então, esse valor de estado estacionário, ele é estável quando lambda é maior que zero. Então, então, é uma condição diferente do xs igual a zero, né? O xs igual a zero, ele é instável quando lambda é maior que zero, né? E se fizermos a conta para menos lambda, nós vamos chegar no mesmo resultado, né? Vocês podem conferir aqui as contas, né? Podem parar o vídeo e conferir as contas. Aqui, novamente, é lambda, não é raiz de lambda, né? Mas, de qualquer forma, ele é negativo para lambda positivo, né? Então ele seria estável para lambda maior que zero, né? Num panorama geral, gráfico disso, nós temos essa situação aqui, ó. Então essa situação seria a situação para aquela equação, né, menos x ao cubo mais lambda x. Então nós temos que para lambda menor que zero, aqui eu tenho um eixo que nos designa lambda e aqui um outro eixo vertical que nos designa o valor de estado estacionário. Então, o valor de estado estacionário para x igual a zero, ele é estável para lambda menor que zero. Então, eu passo um risco aqui em zero, né, para xs igual a zero. Mas ele passa a ser instável para lambda maior que zero. Então, aqui, por isso que aparece pontilhado desse lado, é porque o valor de estado estacionário é instável. E para lambda maior que zero, eu tenho como valores estáveis, o mais raiz de lambda e o menos raiz de lambda, né? Então, isso significa que eu tenho que fazer aqui uma curva contínua para, vamos dizer assim, indicar que esses valores são estáveis. Vejam bem que o xs, o valor de estado estacionário, pode ser raiz de lambda ou menos raiz de lambda, né? Então, se a gente inverter, isolar o lambda, xs igual a raiz de lambda é a mesma coisa que lambda igual a xs ao quadrado. Lambda igual a xs quadrado daria a equação de uma parábola. Então, como é invertido, a raiz de lambda, então isso é uma parábola deitada. Então, esse ramo aqui significa o xs igual a raiz de lambda. Repare que quanto maior lambda, maior xs, né? E esse outro ramo de baixo seria xs igual a menos raiz de lambda, né? Uma coisa importante de ser dita é que como os sistemas abertos, fora do equilíbrio, são sistemas que estão sujeitos a perturbações constantes, né? Ou seja, existem perturbações de toda a ordem que atuam sobre os sistemas. Quando você tem uma condição de estado estacionário instável, ou seja, que não tem estabilidade, aquela condição na prática não se verifica, né? Porque qualquer perturbação vai tirar o sistema daquela condição e nós vivemos num mundo cheio de perturbações, né? Então, isso aqui não vai ser verificado experimentalmente, por exemplo, né? Então, o sistema, se o lambda for maior que zero, o sistema ou ele vai ficar oscilando entre esses dois valores, ou então ele vai estacionar num dos ramos, né? Ou o ramo de cima ou o ramo de baixo, né? Isso vai depender, digamos assim, de quanto energia o sistema tiver, né? Aqui que estava na mesma figura, eu coloquei aqui, mas essa é a figura relativa a outra equação, né? Que se vocês quiserem fazer, seria uma equação em que o dx dt é igual a menos x quadrado mais uma constante mi. Bom,
Aqui, então, nesse caso, nós passamos de uma condição de um valor de estado estacionário estável e passamos para o valor de dois valores de estado estacionário estáveis. Então, normalmente, os sistemas complexos, eles operam de forma que, se o parâmetro de controle, né, o parâmetro que está envolvido na equação aumenta, você tem um processo de bifurcação, ou seja, um processo de aumento, de duplicação de possibilidades para o sistema, né? Então isso é uma coisa, vamos dizer, universal, que se verifica para todos os fenômenos complexos. Então aqui, nesse momento em que o lambda é igual a zero, o sistema ele sofre uma bifurcação. Se você aumentar o lambda um pouquinho, você passa a ter dois valores de estados estacionários, né? Então a situação seria, vamos dizer assim, análoga a uma situação em que você tem uma condição estável, mas digamos que houve uma erupção do terreno e uma montanha se ergueu aqui embaixo dessa bola. Então, nesse momento em que isso acontece, esse vale ele passa a ser o alto de uma montanha, o cume de uma montanha. Então, eu vou de um estado estável para um estado instável, né? Então, normalmente isso acontece quando, vamos dizer assim, as condições do sistema mudam de tal forma a tornar um valor que antes era estável numa situação instável. Então, logo que isso acontece, o sistema passa a gravitar em torno daquele valor estável. Então, é possível o surgimento de um ciclo em que variáveis variem em torno de um ponto onde era antes um ponto fixo, né? Onde o sistema poderia ter uma estabilidade não variável ali, né? Mas um ciclo somente é possível no sistema que tenha, vamos dizer assim, uma dinâmica descrita por pelo menos duas variáveis ou mais variáveis, né? Um sistema que tem apenas uma variável não é sujeito a ciclos. Então, vamos ver um passo adiante no nosso estudo de análise de estabilidade, que seria a estabilidade num sistema que tem duas variáveis, né? Então, um sistema que tem duas variáveis, nós teremos que modelá-lo imaginando como que seria a variação. Eu teria duas variáveis, a variável x e a variável y. Então, você tem que imaginar como que seria a variação de x ao longo do tempo e como que seria a variação de y ao longo do tempo, né? Então, aqui eu vou colocar uma equação para x e aqui eu vou colocar uma equação para y. Essa equação para x eu vou chamar de Z1 e a equação para y eu vou chamar de Z2, né? Então, se eu cheguei num modelo, né, em que é descrito por duas equações, né, ele descreve a dinâmica de um sistema caracterizado por duas variáveis, eu vou poder medir a estabilidade desse sistema ou da dinâmica desse sistema através de um parâmetro matemático que chama matriz jacobiana, né? Então, o que seria a matriz jacobiana? Eu vou ter que pegar a expressão de x aqui, pegar esse Z1 e derivar esse Z1 com relação a x e derivar com relação a y, né? E depois pegar o Z2, né, a expressão para y, e derivar em relação a x e derivar em relação a y, ou seja, derivar em relação às variáveis, né? E compor os elementos de uma matriz 2x2, né? A gente está no sistema de duas variáveis e isso vai gerar uma matriz jacobiana de 4 elementos, né? Uma matriz 2x2. Bom, aqui nós vamos precisar, digamos assim, de um certo domínio, né, de derivada, como que se faz derivadas, né? Então, assim, como nós estamos num programa multidisciplinar, é possível que alguns de vocês, né, que estejam vendo esse vídeo, não tenham estudado cálculo, né? Mas nós temos, vamos dizer assim, na internet disponível alguns sites que fazem a derivada para a gente, né?
Mas, de qualquer forma, o tipo de derivação que nós vamos utilizar nessa disciplina se resume essencialmente em derivadas de potências, né? E derivada de potência tem uma regra muito simples que a gente pode rever agora aqui, né? Mas, assim, para não ficar muito no ar, a gente vai utilizar um exemplo concreto disso. Nós vamos pegar um modelo concreto e aplicar esse método e ver que conclusões a gente pode tirar em termos de estabilidade da dinâmica, né, descrita pelo sistema de equações, né? Mas assim, nós montamos a matriz jacobiana e daí, né, o que nós fazemos com essa matriz? Aí depois nós temos que fazer um processo que chama cálculo de autovalores, que essencialmente é o mesmo que nós fazemos na análise SSA, né, Singular Spectrum Analysis, né? Então nós vamos calcular o determinante daquela matriz, mas os elementos da diagonal principal, nós vamos subtrair a quantidade lambda, né? Depois a gente vai ver direitinho como que se dá isso. Então a gente vai pegar o determinante da matriz jacobiana, mais pegando os elementos da diagonal principal diminuindo de lambda. Aqui eu teria a matriz de identidade, né? A matriz de identidade é a matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0. Então aqui é só para mostrar que é apenas os elementos da diagonal principal que vão estar subtraídos de lambda, né? E aí nós vamos calcular os lambdas resultantes dessa equação aqui, né? Por enquanto pode ficar meio subjetivo, mas quando nós vermos o exemplo vai ficar mais claro, né? Então, como nós temos uma matriz 2 por 2, eu vou ter duas raízes aqui. Isso aqui vai dar uma equação com raízes, né? Eu estou igualando a zero. Então, eu vou ter duas raízes, vou ter dois lambdas diferentes. Então, se esses lambdas, né, os dois lambdas, forem negativos, tiverem valores numéricos negativos, então o sistema ele é estável, né? Ele está numa condição de estabilidade, né? Se eu tiver pelo menos um positivo, então aquela condição, aquele estado estacionário vai ser instável, né? Então vamos ver como que seria essa análise pegando um exemplo concreto, né? O exemplo concreto que nós vamos utilizar é o exemplo do vídeo anterior, que é o modelo de Brusselator, né? Então, lembrando que o modelo de Brusselator ele foi criado para designar um conjunto de reações químicas, né? Fora do equilíbrio. Então, vamos dizer assim que nós temos uma aplicação direta dele, né? E ele é caracterizado por essas duas equações, né? Uma equação para x e uma equação para y, né? Então, como que x e y variam com o tempo, né? E as expressões são essas aqui, ó. Então, lembre que o Z1 seria a expressão que corresponde à variação de x. E o Z2 a expressão que corresponde à variação de y, né? Então, meu Z1 vai ser a menos bx mais x ao quadrado y menos x. E o Z2 vai ser bx menos x quadrado y. E a gente tem que fazer as derivadas disso. Mas primeiro, vamos ter que verificar se o sistema tem valores de estado estacionário e quais seriam, né? Bom, como que a gente verifica o estado estacionário? Nós igualamos a zero as duas equações, né? Então, eu teria que isso aqui tudo vai ser zero, que é essa expressão, e isso aqui tudo vai ser zero, que é essa expressão aqui. Agora, da expressão aqui de baixo, o que nós podemos tirar? Veja bem que eu posso cortar um x aqui, né? Se eu colocar o x em evidência, ou então dividir por x os dois lados, né? Então, como é igual a zero, eu posso cortar um x aqui, então ficaria b menos xy. E aí eu vou isolar o y dessa equação. Então, b ficaria igual a xy, então o y vai ficar b sobre x, né? Então, esse seria um valor de y em que poderia haver estado estacionário, né? E aí, na outra equação, na equação de cima, nós vamos substituir esse resultado. Então, no lugar do y, vamos colocar b sobre x. Então, a hora que eu coloco b sobre x aqui, vai ficar com x quadrado, que multiplica b sobre x,
fica b vezes x. O resultado disso daqui vai ser b vezes x, que está aqui, ó. Então, essa equação toda aqui em cima vai ficar a menos bx mais bx menos x igual a zero. Evidentemente, eu posso cortar esse menos bx com esse mais bx, e aí o resultado disso seria x igual a A. Então, x igual a A seria o valor de estado estacionário para x, né? E aí agora eu vou substituir esse resultado aqui em cima. Então, se x igual a A é valor de estado estacionário, eu coloco A aqui, o y vai ficar b sobre A. Então, esses dois valores, x igual a A e y igual a b sobre A, seriam os valores de x e y num possível estado estacionário, né? Então, isso quer dizer que se as variáveis x atingir o valor A e o y também atingir o valor de b sobre A, então isso significa que o sistema pode ficar parado naquela condição. O sistema pode não variar mais, né? Essas variáveis podem ficar fixas nessa condição aí, né? Então, se elas ficarem fixas nessa condição, eu vou ter uma condição de um atrator de ordem zero, né? Quer dizer, que o sistema ele vai caminhar, vai evoluir até que y e x atinjam esses valores. Então, para ver se isso de fato vai acontecer, esse valor de estacionário ele tem que ser estável. Então, nós podemos, através do método do jacobiano, verificar se essa condição de estado estacionário é estável ou é instável. Então, vamos ver como que a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa para eu alimentar a matriz jacobiana seria verificar aqueles fatores que vão dentro da matriz, que seria pegar esse Z1, derivar em relação a x e a y, e pegar o Z2 e derivar em relação a x e a y, né? Então, como que ficaria a derivada disso em relação a x, né? Bom, o A é uma constante. Quando eu derivo, uma constante dá zero. Então, o A não vai aparecer aqui. Menos bx, como que eu derivo isso aqui, né? Então, toda vez que eu tiver x a primeira potência, o x vira 1, né? Porque eu tenho que diminuir de um valor a potência. Então, x elevado a 1 viraria x elevado a zero, mas x elevado a zero é 1, né? Então, isso aqui me resulta em menos b vezes 1, que é menos b. Então, menos b fica aqui. Então, menos b é derivada de menos bx. E aqui, como que ficaria a derivada em relação a x? Então, aqui eu tenho que derivar o x quadrado. A derivada de x quadrado é assim, ó, toda vez que eu tiver uma potência, na derivação, essa potência cai aqui para frente, e aqui a potência diminui de 1. Então, a potência 2 vai virar a potência 1. Então, vai ficar 2x aqui. E o y permanece, né? O y está multiplicando. Então, vai ficar 2xy. Então, a derivada de x quadrado y é 2xy em relação a x. A derivada de menos x em relação a x dá menos 1. Então, está aqui, menos 1. Então, essa seria o dz1 dx. Agora, vamos pegar o z1 e derivar em relação a y. Veja bem que aqui eu não tenho y, então dá zero. Aqui não tenho y, dá zero. O último termo também não tem o y, dá zero. Eu só vou ter y em função desse termo aqui. Mas aqui o y está elevado à primeira potência. Então, a derivada de y aqui vai ser 1, né? Então, vai ficar só o x quadrado. Então, aqui está x quadrado com uma derivada de z1 em relação a y. Agora, vamos pegar o z2 e derivar em relação a x. Quando pegamos essa expressão e derivamos em relação a x, o primeiro termo vira só b, né? Que é x elevado a 1, vai virar 1. Então, aqui está b. E aqui, da mesma forma que esse termo, vai virar menos 2xy. Menos 2xy. E agora, finalmente, derivar o z2 em relação a y. Bom, aqui como não tem y, vira zero, né? Some. E aqui, o y está na primeira potência, vira 1. Então, vai ficar menos x quadrado. Então, temos aqui menos x quadrado. Agora, esses valores, isso e isso, vão ser os elementos da nossa matriz jacobiana. Então, eu vou colocar aqui na posição, né? Tem que tomar cuidado com a posição certinha de cada um dos elementos. Aqui na primeira linha eu tenho Z1, na segunda linha eu tenho Z2, na primeira coluna eu tenho X, na segunda coluna eu tenho Y.
Então, respeitando essa ordem direitinho, eu vou chegar nessa matriz jacobiana. E aí, tendo essa matriz jacobiana, a gente monta a equação que nós chamamos de equação de autovalores, ou seja, eu vou pegar o determinante dessa matriz igual a zero, mas eu vou pegar os elementos da diagonal principal e subtrair lambda. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui que seria desse elemento eu subtrair lambda, desse elemento subtrair lambda. Então eu subtrair lambda só dos elementos da diagonal principal. E vou tomar o determinante igual a zero, né? Bom, só que eu tenho que fazer análise de estabilidade para aquela condição de estado estacionário que nós tínhamos determinado antes. Então, no valor do x, eu vou colocar o valor de estado estacionário de x, que é A, né? Aqui também é A, aqui é A. E no lugar do y, eu vou colocar o valor de estacionário de y, que é b sobre a. B sobre a, né? Então, eu vou ficar com essa, onde está amarelo aqui são os valores de estado estacionário. Vamos ficar com essa matriz. E aí, simplificando os elementos dessa matriz, por exemplo, pode cortar esse A com esse A aqui também, né? Nós vamos ficar, aqui, por exemplo, vai dar menos 2b, né? Aqui é mais 2b. E aí nós vamos achar o determinante dessa matriz. Como que nós achamos o determinante? Para uma matriz 2 por 2, você tem que pegar esse elemento, multiplicar por esse, e depois fazer menos esse elemento multiplicado por esse. Então, resulta nessa expressão aqui, né? Então, aqui é o primeiro elemento da diagonal principal, o segundo elemento da diagonal principal, menos os elementos da diagonal secundária, né? Igual a zero, evidentemente. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, que envolve o lambda. O nosso objetivo é determinar os valores de lambda, não propriamente determinar os valores de lambda, mas julgar se os valores de lambda são positivos ou negativos. Então, simplificando aqui, fazendo a multiplicação termo a termo, né, nós vamos ficar com essa expressão aqui toda, né? Depois vocês verificam se está certo ou não, e colocando na forma quadrática, né, nós vamos ter lambda ao quadrado, mais lambda que multiplica esse termo todo aqui, mais um termo independente, ou seja, nós vamos ficar com uma equação de segundo grau. Então, como nós temos duas variáveis e uma matriz 2 por 2, sempre o resultado vai cair numa equação de segundo grau para lambda. E aí a maneira de resolver isso é aplicar o Bhaskara, né? Aquilo que nós aprendemos no ensino médio. Então, as raízes, né, os valores possíveis de lambda vão ser menos b, b é esse termo que multiplica lambda, então aqui temos menos esse termo que multiplica lambda, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, quer dizer, isso aqui tudo ao quadrado, menos 4ac, então menos 4, o a vale 1, né, que é 1 que multiplica o lambda ao quadrado, vezes o c, que é o termo independente, né? Aqui, esqueci do a ao quadrado, né? Eu teria um a quadrado depois do 4. E temos que avaliar se essa quantidade é maior ou menor que zero. Mas reparem o seguinte, que aqui nós temos o valor, que é b, e aqui dentro da raiz nós temos o b quadrado menos alguma coisa. Então, como você tem o mesmo valor aqui e aqui, isso significa que o valor numérico da raiz, e é sempre assim, o valor numérico da raiz é menor em termos absolutos do que o valor desse termo aqui, né? Porque aqui você tem o mesmo termo subtraído de alguma coisa. Então, vamos imaginar que o a é positivo e o b é positivo, né? Então, você tem isso aqui subtraindo alguma coisa. Se o b, por exemplo, fosse negativo, seria possível outra interpretação, mas no modelo de Buchs-Leiter, os parâmetros, como eles designam concentrações de substâncias químicas, eles sempre vão ser positivos. Então, nesse caso, o que determina o sinal do lambda vai ser esse fator aqui da frente, né? Porque como a raiz é menor do que esse valor, em termos absolutos, o que vai mandar é o sinal
desse termo aqui, né? Então, nós vamos ter o seguinte resultado. Se isso aqui for menor que zero, então é estável. E se isso aqui for maior que zero, é instável. Então, nós temos essa condição. Menos a quadrado menos b mais 1 for menor que zero, então eu tenho a estabilidade do estado estacionário, né? Então, se isso for verdade, o sistema ele vai migrar para um valor fixo de x e y, né? Ou seja, eu não vou ter um ciclo, eu vou ter um atrator de ordem zero, né? Agora, desenvolvendo isso aqui um pouquinho, se menos isso é menor que zero, mais isso, trocando o sinal, fica maior que zero, né? Então, essa condição é a condição em que, passando menos b mais 1 para o lado de lá, em que a ao quadrado é maior que b menos 1. Então, essa é a condição de estabilidade do estado estacionário. Então, toda vez que o a ao quadrado for maior do que b menos 1, o sistema ele vai migrar para um ponto fixo. E a condição ao contrário seria a condição de não estabilidade, né, desse estado estacionário, né? Então, seria a condição em que a ao quadrado é menor que b menos 1. Essa condição de instabilidade do estado estacionário é a condição na qual é possível o ciclo. O ciclo somente é possível quando o ponto fixo, o atrator de ordem zero, ele se torna instável. Então, por ele ser instável, o sistema ele não vai migrar necessariamente para aquele ponto no espaço de fase, mas ele pode ficar circulando em volta, né, num circuito fechado, em volta desse ponto, né? E é o que nós percebemos quando nós fizemos a simulação do modelo do Seletor, né? Então, aqui nós temos, no caso em que A era igual a 1 e o B igual a 1, o sistema, começando aqui, ele evolui até um ponto fixo e ali fica, né? Não varia mais. Repare o seguinte, que os valores de estado estacionário aqui, ó, esse ponto aqui, ele está no ponto 1, y igual a 1 e x igual a 1. E se nós voltarmos aqui, ó, no cálculo do valor de estado estacionário, veja bem, eu usei A e B igual a 1. Então, esse A vale 1 e o B vale 1. Então, isso significa que os valores de estado estacionário de x é 1 e de y também é 1. Então, bate com esse comportamento. Então, se A é igual a 1 e B igual a 1, o YS é igual a 1 e o XS é igual a 1. Então, o sistema vai migrar para o ponto 1, 1. Esse ponto vai ser um ponto fixo, o sistema vai parar ali. A dinâmica para, né? Então, ele vira um sistema que como se ele estivesse no equilíbrio, né? Ele vai ficar fixo ali. Certamente é isso que acontece na concentração do oxigênio na atmosfera, né? Então, você pode até fazer uma perturbação, né? Se a gente introduzir uma perturbação que o sistema pode ir para um outro valor, mas ele, aos poucos, ele volta e cai aqui de novo, né? Ele chega de novo a essa condição 1, porque ela é estável. Se a gente mudar os parâmetros, né? Então, quando nós colocamos A igual a 1 e B igual a 3, aí nós temos o ciclo, né? Vamos analisar esse ciclo aqui. Veja bem, quando A é igual a 1 e B igual a 3, qual que seria a condição de estado estacionário? Então, vamos gravar aqui, A é igual a 1 e B igual a 3. Vamos voltar aqui, ó. Então, se A é igual a 1, seria uma condição em que o estado estacionário, o valor de x do estado estacionário seria 1. Mas o B ser igual a 3, aqui seria 3 sobre 1. Então, o y seria 3. Então, x seria 1 e o y seria igual a 3. Então, x igual a 1 está aqui, y igual a 3 está aqui. Então, aqui que estaria o valor de estado estacionário. Mas veja que o sistema ele não fica, ele nem passa por esse ponto aí, mas ele fica num ciclo em torno desse ponto, né? Então, isso significa que esse ponto é um ponto instável e, portanto, o sistema ele não vai se verificar nesse ponto, ele não vai visitar esse ponto, digamos assim, né? Então, ele tem estabilidade ao longo de um ciclo em torno desse ponto aqui. Então, a nossa análise de estabilidade, ela pode, vamos dizer assim, indicar, se nós tivermos um conjunto de equações
qual que seria a condição de estabilidade, né, do sistema, né? Outro detalhe é que se A é igual a 1 e B é igual a 3, vamos verificar se a nossa análise de estabilidade ela está correta, né? Então vamos verificar aqui, ó, A é igual a 1 e B é igual a 3. Então se B é igual a 3, isso dá 2, e aqui dá 1, né? 1 elevado ao quadrado dá 1. Então 1 é menor que 2. Então eu estou numa condição de instabilidade desse valor de estado estacionário, e isso leva à possibilidade do ciclo, né? Então, também a análise de estabilidade ela vai nos dizer se aquele conjunto de equações ele prevê a possibilidade da existência de um ciclo ou não, e em que condições aquele ciclo pode existir, né? Então, isso vai ser muito importante nas análises que vamos fazer nas aulas, nos vídeos que advierem a partir de agora, né? E para fechar essa aula, como que ficaria a análise de estabilidade para sistemas com 3 variáveis ou mais, né? Então, para um sistema com 3 variáveis, nós podemos ter as variáveis como sendo x, y e z. É o caso, por exemplo, do modelo de Hausdorff, modelo de Lorenz, né? Modelo BZ que nós vamos ver. Então, são modelos constituídos de 3 variáveis. Então, a nossa matriz jacobiana vai ser uma matriz 3 por 3. Mas eu posso definir um Z1, um Z2 e um Z3. Aqui na primeira linha ele é o Z1, na segunda linha é o Z2 e na terceira linha é o Z3. E na primeira coluna, derivada em relação a X. Na segunda coluna, derivada em relação a Y. E na terceira coluna, derivada em relação a Z, né? Então fica meio fácil de ver como que seria para 4 variáveis ou para 5 variáveis. Isso é extrapolar a mesma lógica do que nós construímos até então. E para determinar a estabilidade, nós vamos ter que tomar o determinante dessa matriz igual a 0 e subtraindo lambda dos elementos da diagonal principal. E aí nós temos que encontrar os valores de x, y e z para o estado estacionário, o que nós fazemos igualando a 0, né, as 3 equações. Tiramos os valores de x, y e z de estado estacionário, substituímos aqui na equação e fazemos determinante igual a 0. Isso, no caso de um sistema de 3 variáveis, vai resultar numa equação para lambda de terceiro grau. Então, nós achamos 3 raízes. Se todas essas raízes forem negativas, então aquele estado estacionário é estável. Caso contrário, ele é instável, então é possível um ciclo existir em torno daquele ponto de estado estacionário, né? Então essa é a lógica da análise de estabilidade, né? Essa é, digamos assim, a teoria, a metodologia, né, para o cálculo da análise de estabilidade. Mas ao longo de todo o curso, daqui até o final, nós vamos ver diversos exemplos de modelagem de sistemas complexos em diversas situações, e nós vamos ver como que a análise de estabilidade ela pode nos fornecer informações importantes a respeito da dinâmica dos sistemas.